Olá, sou a Bárbara, aluna da Faculdade de Engenharia Agrícola da Unicamp. Sou do Laboratório Logicom. Minha orientadora é a professora Andréa Ramos de Oliveira. E vou apresentar para vocês rapidinho a minha pesquisa de iniciação científica, que tem como título Perdas na cadeia de grãos, uma abordagem multicritério na logística de exportação. Então, tudo começou com a gente percebendo que, atualmente, por mais que a gente tenha valores expressivos na produção de grãos no Brasil, a infraestrutura de armazenagem e o fluxo de transporte acaba atrapalhando a competitividade do mercado, tanto nacionalmente quanto internacionalmente. Então, a ideia da pesquisa é que a gente consiga identificar esses gargalos, aonde estão ocorrendo essas perdas, para que, ao final, a gente possa apontar aonde melhoras podem ser feitas para que a competitividade no mercado seja elevada. Então, o objetivo da proposta é construir um sistema de avaliação de desempenho para classificar a eficiência dos principais estados produtores de grãos do Brasil e, a partir disso, como eu falei, identificar os pontos que não estão tão bons. Então, utilizando o método Prometi, a gente selecionou de grãos milho, sorgo, soja, trigo e triticale e selecionamos os 5 estados: Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás e São Paulo. A metodologia Prometi, ela permite que a gente trabalhe com diversas variáveis e possa atribuir diferentes pesos de acordo com a importância da variável no processo, né? Então, e essa análise de multicritério, ela foi fundamental para a gente conseguir chegar nos resultados que a gente queria. Das variáveis, a gente trabalhou com a capacidade estática de armazenamento, estoque, exportação, fretes, preço pago ao produtor, produção, qualidade de via de transporte e também rotas logísticas. Os dados analisados até então, a gente conseguiu separar duas realidades diferentes em cada estado. Então, uma realidade com a intermodalidade e uma realidade com o modal rodoviário, que ainda se faz presente na maioria dos casos no Brasil ainda. Então, das variáveis, a gente analisou armazenagem e produção, que correlacionou a capacidade estática de armazenagem com a quantidade de grãos produzidos por esse estado, para a gente entender se ele consegue armazenar a quantidade que ele produz, e foi, pela literatura, é a variável que mais acarreta em perdas, então foi atribuído o peso 2. Qualidade de rota, a gente considerou que quanto maior a quilometragem de deslocamento, pior a qualidade, porque o índice de perdas aumenta. Custo logístico, a gente atribuiu nesse valor como os fretes, por exemplo, né, todos os custos que a gente tem no deslocamento e no escoamento da produção. De estoque, a gente considerou também a capacidade que ele tinha de estocar toda a produção armazenada. No desvio padrão, a gente entendeu que quanto maior, quanto menor, mais próximo da média fosse, melhor o valor final, para não piorar nos valores de perda. Então, a gente correlacionou esses valores junto com os índices de exportação e produção, ou seja, quanto ele exporta para quanto ele produz. De resultado, a gente obteve que São Paulo, tanto intermodal quanto modal, apresentou os melhores valores, porque apresenta uma armazenagem em produção, né, que foi a variável que a gente chamou, apresenta uma capacidade estática muito boa. Logo depois a gente tem o Mato Grosso, porém a gente percebeu que no caso do Mato Grosso, por mais que ele seja o maior produtor e exportador de grãos no Brasil, ele não tem essa capacidade de armazenagem boa, e o que ajuda ele é a intermodalidade, os valores de desvio padrão e as outras variáveis. Então, isso ficou um ponto de atenção, né? A gente reparou também que, de fato, só São Paulo que apresentou valores bons na capacidade de armazenamento, as outras grandes regiões produtoras brasileiras apresentaram uma capacidade de armazenamento insuficiente, que a intermodalidade ela é realmente eficiente, porque os maiores valores de ranking que a gente teve, de certa forma, foram intermodais, porém, também o que é muito importante é a qualidade de rota, né? Então, a menor quilometragem que é percorrida até esse escoamento. Como eu comentei, o Mato Grosso, por mais que ele tenha se destacado pela intermodalidade, quando a gente vê o modal rodoviário, né, tanto Mato Grosso quanto Goiás, a gente percebe que por conta do alto déficit de armazenagem, a gente tem péssimos valores, né? Então, a região e o modal acaba não sendo competitivo.
Então, o que a gente consegue entender disso tudo é que existe uma necessidade muito grande do foco em armazenagem agrícola nos estados produtores, principalmente nas grandes regiões produtoras, e viabilizar novas rotas de escoamento que, além de integrar esses modais, faça com que o fluxo logístico seja mais fluido e faça sentido para os locais de armazenagem. Então, esses 2 tópicos foram vistos como essenciais para que a gente consiga alcançar melhores resultados, pensando no aumento da competitividade e também na diminuição de perdas. É isso, muito obrigada.